Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de corte de cabelos. Hoje nós vamos fazer o corte Chanel. O corte Chanel ele é bem parecido com a técnica do long bob. Lembrando que a gente tem que manter a parte lateral do topo alongada. Então a gente tem sempre que se preocupar em não tirar muito comprimento das laterais. Só que é um corte geométrico também, com um pouco mais curto, né? Então a gente tem que manter ali o pescoço sempre aparecendo, tá? O Chanel tem essa diferença do long bob. É um corte mais curto e com um desenho mais perfeito, mais geométrico. Vamos dividir de orelha a orelha, separando a parte lateral e o topo com a parte de trás. Vou dividir no meio e lembrando que nós temos aqui como referência o occipital e nós vamos separar um triângulo. Você que está começando, é importante seguir o passo a passo e dividir corretamente o cabelo. Então, sempre é bom rever as aulas teóricas e entender cada ponto e as divisões iniciais. Ponto occipital, divisão triangular, nós vamos cortar. Lembrando que aqui a referência da boneca nós temos o pescoço e no Chanel tem que aparecer essa curvinha do pescoço, então o nosso corte vai ser no meio aqui do pescoço, é o comprimento que nós vamos cortar. Sempre com a cliente com a cabeça baixa, eu vou separar no meio e vou procurar seguir a divisão triangular. Eu tenho que seguir o comprimento seguindo a diagonal da divisão, do curto para o longo. Então eu vou cortando, seguindo a minha divisão. Posso segurar com um pente para ficar mais fácil e seguir a diagonal. E vou repetir desse lado. O importante é a gente formar uma meia lua na parte do comprimento e eu posso ajustar fazendo com a técnica picote. Essa é a parte mais importante do corte, formando um arco. Essa é a parte do comprimento e o que vai fazer o desenho do corte na parte do comprimento. Vamos pegar mais 2 centímetros cada lado. Vou pegar a mecha central
Pegando sempre a mecha guia de baixo como referência, vou trazer aqui no ângulo de 45 graus e cortar usando a técnica picote. Lembrando que o ângulo tem que estar em 45 graus. Vou pegar o restante aqui, vou trazer para o centro e cortando na técnica de picote. Sempre trazendo para o centro. E por que é importante fazer o picote? Porque não vai dar marcas. Porque como é um corte mais curto, se você não faz o picote, ele forma camadas e acaba formando marcas. E vamos seguindo o corte, pegando sempre de 2 em 2 centímetros, sem perder a divisão diagonal. Importante se secar o cabelo, sempre usar o umidificador, mantendo o cabelo úmido, que fica muito mais fácil e mais preciso na hora de cortar o cabelo. Detalhe importante, sempre pegar um pouquinho da mecha anterior, olha, e manter o ângulo de 45 graus. Achei a mecha guia de baixo, cuidado para não cortar ela e vou fazer o corte no picote. Também cuidado para não cortar o dedo. Aqui vai aumentar, então eu divido em mais partes, trago para o centro, aumentou a divisão, a gente vai dividir em mais partes. Pego a outra parte aqui e trago, não preciso trazer tanto lá para o centro, mas sempre trazendo mais para trás, para não ficar tão longo a lateral. O importante é respeitar sempre que a lateral tem que ficar alongada. Ó, vou fazer desse lado aqui. Peguei aqui, trouxe para o centro, sempre trazendo a mecha guia junto, trabalhando o picote. Vou pegar o restante aqui, trago a anterior, ó. Faltando 2 seções para a gente finalizar a parte de trás, se eu quero um corte mais geométrico, eu continuo o ângulo em 45 graus. Se eu quero fazer um degradê, ou seja, mais camadas, eu vou terminar essas 2 últimas camadas em 90 graus, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Então, essas 2 últimas camadas, nós vamos trabalhar em 90 graus. Olha pessoal, nas 2 últimas aqui, ó, então eu peguei mais 2 camadas aqui, uma de cada lado, e depois tem mais essa parte de cima. Eu vou mudar o ângulo para 90, então eu continuo pegando a mecha guia de baixo,
Só que eu vou trazer o ângulo para 90 graus, olha. E eu vou continuar picotando, ó. Fazendo a mesma coisa, só vou mudar o ângulo. Antes era 45, agora nessas duas últimas eu estou mudando para 90. E que eu faço a mesma coisa desse lado aqui. Olha só como ficou um Chanel a parte de trás, um degradê, trazendo do curto para o longo, do curto para o longo, mais afinado, o desenho do pescoço, bem desenhado, e agora vamos trabalhar a lateral alongada também. Na parte lateral e do topo, nós vamos seguir a mesma técnica do long bob, trazendo todo para trás e mantendo o ângulo. Vamos repetir? Vou separar o topo da lateral. Vou trazer acompanhando o ângulo da parte de trás. Lembrando que a lateral eu vou acompanhar 45 graus.
E a parte do topo eu vou trazer acompanhando os 90 graus que foi feito na parte por último do topo. Assim mantendo a parte lateral do topo alongada no Chanel. Se a cliente desejar, a gente ajusta um pouco mais curta. E alguns ajustes que podem ser feitos no comprimento, sem perder a diagonal. Finalizando o corte Chanel, o importante do corte Chanel é um corte geométrico, tem que ter esse desenho meia-lua aparecendo parte do pescoço, do curto para o longo, essa volta em arco tem que existir, essa curvatura em ângulo tem que existir porque houve um ângulo de 45 e outro de 90, também tem que manter do curto para o longo, para poder ser um corte Chanel, mantendo a diagonal de curto para longo. Se a cliente gosta de um pouco mais curto os bicos, você pode ajustar o tamanho, mas o importante é manter sempre as laterais mais longas. É isso aí, pessoal! Hoje a aula foi sobre o corte Chanel. A próxima aula é sobre short bob. Não perca a próxima aula!